Acho que para quem nasceu na minha geração e assistiu o filme Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, todo mundo já teve o sonho de fazer drift. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas esse sonho era praticamente impossível de ser realizado. Assim como para mim foi até agora. Meu nome é Willy e hoje eu estou com 31 anos e depois de ter vários problemas por excesso de trabalho, burnout, problemas com sono, trabalhando vários dias por semana, à noite, final de semana, e discutindo com a minha psicóloga o que eu gostaria de fazer, e eu fui perceber que as coisas que eu gostaria de fazer eram muito diferentes e muito caras também. E eu acabei deixando alguns sonhos na gaveta que eu nem tentei realizar, porque eu simplesmente coloquei eles na caixinha do impossível. E até que em um determinado momento eu comecei a planejar uma forma que eu pudesse realizar esse sonho, que era fazer drift. Não como forma de competir, não como forma de viver disso, mas simplesmente de me divertir, de fazer alguma coisa que eu me sentisse muito bem, assim como eu já pratiquei outro esporte, eu já andei de BMX por bons anos na minha vida, e hoje o esporte que eu quero me dedicar é o drift. As grandes dificuldades que eu estou começando a enfrentar nesse esporte é o seguinte: na minha cidade não tem ninguém que faz drift, pelo menos não que eu conheça, nunca vi nada sobre drift aqui. O cenário de preparação para carros aqui também é bem restrito, então a gente não tem lugar para andar, não tem ninguém que já sabe fazer para poder dar uma dica. O custo do esporte é muito alto, mas mesmo assim eu quis tentar. Eu quis tentar realizar esse sonho e numa viagem recente eu visitei o Racing Park lá em Abadia de Goiás, bem próximo a Goiânia, e onde eles têm um ômega preparado para manobras, não é exatamente para drift, mas para manobras, mas que você pode pagar um valor e pode andar num carro que já permite você fazer drift. É um carro com preparações básicas, mas que você já consegue fazer drift. E isso é muito difícil porque normalmente quem tem um carro de drift não vai deixar você pegar e dar uma volta para ver se você gosta, a menos que você tenha uma relação muito próxima. E eu estou num lugar que nem tem ninguém que tem um carro de drift. Então numa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade de estar no Racing Park e de experimentar lá esse ômega. E eu fiquei muito animado e acabei botando para frente. Esse aqui é o meu carro, é um dos meus carros, né? Mas assim, é o carro que eu comecei a destinar para isso, porque lá atrás eu tive uma proposta para fazer uma troca num motor de patrol, que foi uma máquina que eu recebi no negócio, e eu tive a proposta de trocar o motor da patrol nesse Chevette. E essa máquina foi uma máquina que foi para ser desmanchada, para a gente usar só o material para fazer um guincho. Eu trabalho com guincho, tenho uma empresa de guincho aqui em Vitória da Conquista, e me sobrou esse motor que não tinha nenhuma finalidade para o meu trabalho. Então eu fiz um negócio, troquei nesse Chevetinho, um Chevetinho ano 84, 1.6, e comecei a alimentar esse sonho. Só que ainda não sabia o que fazer, nem como preparar. O custo para preparar ele seria relativamente alto, pelo menos para mim é alto. Então, mantive ele comigo, fui cuidando dele aos pouquinhos, fazendo documento, coloquei pneu, fiz o básico para poder deixar ele andando em segurança. A gente usava ele no dia a dia aqui, os motoristas da empresa sempre usavam para fazer uma correria, buscar uma peça, fazer alguma coisa. Até que eu fui nessa viagem lá em Goiânia. Já tô vendo que ele vai querer pegar aquele Chevette lá e endoidar tudo para fazer isso aí, ó. Andei lá, gostei, e quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi soldar o diferencial dele para poder tentar fazer drift com ele. E acredito que a maioria das pessoas não saibam que um Chevette é capaz de fazer drift praticamente original. Então a única modificação que esse carro aqui tem é o diferencial soldado para tracionar as duas rodas ao mesmo tempo e você conseguir sair de lado com mais facilidade. Mas a parte mecânica dele é toda original e mesmo assim, como vocês podem ver aqui nesse vídeo, eu já consegui dar uma brincadinha. Eu estou começando a conseguir um espaço para poder treinar aqui no cartódromo da cidade, não na pista, mas numa área de estacionamento,
que fica afastado, mas que já dá para treinar. Então eu consegui brincar um pouquinho com ele lá, só que eu já começo os vídeos que eu vou postar aqui nesse canal, contando que na verdade isso aqui é uma despedida. Essa aqui é a última oportunidade que eu acredito que eu vou ter de gravar com esse carrinho aqui, porque na verdade eu negociei ele, eu troquei ele num Ômega 2.0 turbo, que já é um carro preparado para drift. Então assim, eu tinha vontade de preparar esse carro, a minha ideia era fazer aqui um motor AP 2.0 turbo e modificar parte de suspensão, kit ângulo, fazer roll cage, banco, enfim. Isso é um poço sem fundo e a gente cada vez quer fazer mais coisas. Só que a questão do custo-benefício, eu acabei optando por trocar esse carro, eu consegui uma negociação no Achadinhos do Marketplace, eu consegui achar uma negociação num carro de drift já todo preparado, já é turbinado, interculado, já tem roll cage, enfim, tem uma série de modificações, vocês vão ver aqui no canal, aqui pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, TikTok, enfim, eu vou estar compartilhando sempre aqui o máximo de conteúdo que eu puder dessas histórias, dessa vivência que eu quero ter. E assim, eu quis fazer porque amanhã eu estou viajando para Belo Horizonte para buscar o carro lá, vou levar esse chevetinho, vou fazer a troca no Ômega e vou voltar para o Ômega. E aí eu já começo, já consegui andar melhor no drift, porque eu já vou ter um carro bem preparado, porque assim, esse carro é praticamente um carro original, o outro carro já tem freio de mão hidráulico, enfim, uma série de modificações que eu vou estar mostrando para vocês. Então, esse é um vídeo inicial de uma jornada que eu vou começar na minha vida e que eu acredito que vai ser uma jornada muito bacana e eu quero compartilhar todo esse conteúdo com você. Então, se você curtiu esse vídeo, vamos dar uma brincadinha, vamos tentar fazer um zerinho, alguma coisa aqui nesse espacinho curto, não sei se eu consigo, vou tentar para marcar a despedida dele, porque eu já vou deixar o carro embarcado aqui na carretinha para sair amanhã bem cedo para BH. E eu também vou estar gravando a viagem lá em BH, eu vou com um amigo, a gente vai com o carro na carretinha, passa um dia lá fazendo drift, tem uma pista lá, e aí a gente já vai aproveitar para dar um primeiro rolê, conhecer um pouquinho do carro, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre o carro lá, e o antigo dono, no caso o dono atual dele, já conhece o funcionamento do carro, então ele vai me explicar um pouquinho como é que é as coisas, e vamos curtir um dia lá. Então eu vou fazer conteúdo lá também andando, vou fazer conteúdo da viagem e quando eu voltar também vou estar postando conteúdo sempre sobre drift aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, que eu acredito que ninguém faz isso aqui ainda. Se você é daqui de Vitória da Conquista, tem interesse de participar, a minha ideia é criar uma associação aqui na cidade para a gente tentar pleitear aí com a prefeitura, com os órgãos responsáveis, um local específico destinado a treino para a gente poder estar treinando drift, sem oferecer nenhum risco à segurança de ninguém, sem estar fazendo nada na rua, em um local que não seja específico para isso. Então, assim, se você é de Conquista, quer participar disso, se inscreve, entre em contato comigo, deixa uma mensagem por qualquer uma das minhas redes sociais, para a gente tentar se unir e criar essa comunidade de quem gosta de carro, gosta de drift e quer vivenciar isso aqui em Vitória da Conquista. Então é isso, se você gostou, deixa um like, se inscreve, deixa o seu comentário, que eu vou gostar muito de estar compartilhando com vocês essa jornada.
entrada no Ômega de drift. Vamos ver se vamos fazer feio ou...